Sejam muito bem-vindos a mais um Com Fatos e Argumentos, e o tema de hoje é indicadores de vendas. Toca a vinheta aí. Fala galera, então, no vídeo de hoje, como comentado, a gente vai falar um pouco mais sobre a área de vendas. E o que muita gente fala é que é o coração da empresa, né? Então, se a área de vendas não está vendendo, não está chegando faturamento, não está chegando cliente, não está conseguindo crescer a empresa, né? Então, é uma das principais áreas que o gestor e o empreendedor, dono de empresa, tem que estar olhando minuciosamente para que ela consiga sempre estar evoluindo e atingir suas metas, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre indicadores que podem te ajudar a identificar a saúde de vendas. Então, se está realmente trazendo um retorno lucrativo, se está realmente trazendo um faturamento que bata aí os custos da empresa, mas também indicadores que vão estar olhando para a operação em si, para ver se o seu time de vendas está conseguindo performar bem e da melhor maneira possível. E um pouco mais à frente a gente vai falar também de que maneira você evoluindo em Business Intelligence, em análise de dados, como você usa ciências de dados para trazer uma área de vendas ainda mais performática, né? Então a gente poderia começar aí falando sobre indicadores de saúde, né? CAC, LTV, conversão de vendas. Então, acho que é interessante, vamos começar pela conversão de vendas ali. O legal de você montar indicador de conversão de vendas é você colocar todas as suas etapas de vendas dentro de um funil para que você consiga ver em qual etapa você está perdendo mais o seu lead no decorrer desse funil, né? Então, por exemplo, considerando que a gente encontrou um determinado lead que é considerado um lead qualificado. Quantos leads qualificados eles passam para reunião de envio de proposta, para uma reunião ali de fechamento de contrato, para que posteriormente desse fechamento de contrato a gente consiga executar ali a venda. Como é que está em relação às nossas perdas dentro desse funil, né? E o mais interessante é o seguinte: a partir do momento que você tem esse conhecimento, você consegue trazer, né, a parte de metas, né? Então, digamos que a sua equipe de vendas ali tenha que bater uma determinada meta, né, de vendas num determinado mês, e você sabe que a sua taxa de conversão dentro do seu funil ali é em torno de 20%. Poxa, você sabe que você precisa prospectar ali 5 leads qualificados para você executar, né, uma venda. Então, se minha meta é de 3 vendas, então eu vou ter que estar ali buscando 15 leads qualificados dentro daquele mês para que eu possa atuar de forma mais assertiva, né? E aí, um ponto interessante quando a gente começa a usar ferramentas é você dividir essa conversão por vendedor, por exemplo, né? E a gente consegue ver qual é o vendedor que está tendo uma diminuição dessa conversão ou em qual etapa ele está perdendo. Então, vamos dizer que a gente, de um lead qualificado, está perdendo muito para a reunião de vendas, né? Ele não está conseguindo marcar essa reunião. Então, talvez ele precise melhorar a abordagem, a primeira abordagem dele, fazer um cold call melhor, ter um discurso de vendas ali na ligação um pouco melhor, né? E você consegue atuar justamente nessas melhorias, né? Você consegue ser assertivo em que tipo de capacitação você dá ali para sua equipe, né? Perfeito. Vamos para o próximo indicador agora. Eu gostaria de falar um pouco do CAC, que eu tive experiências ali com esse indicador de maneira bem surreal. Já trabalhei dentro de algumas empresas que tinham um CAC muito elevado em relação ao seu ticket médio. E aí você mostra que pode ser que o seu faturamento não esteja cobrindo os custos da sua empresa e, consequentemente, a sua margem está caindo. Então, o CAC é um indicador fundamental justamente para você ver. O que é o CAC, né? Vamos falar um pouco mais sobre ele. É o custo de aquisição do cliente. Então, entra o investimento de marketing que você faz na sua empresa, a folha salarial dos seus vendedores, o O interessante é que esse indicador, na verdade, ele traz a parte financeira, mas que pode estar envolvidas ali em diferentes, né, departamentos. Como você falou lá, pô, eu tenho um investimento em tráfego para trazer alguém, juntamente disso eu tenho um outro tipo de investimento. Poxa, eu preciso ter uma estrutura, né, de dados que seja capaz de pegar isso, aglutinar em um só local para poder gerar
esse indicador de forma assertiva, e aí sim você ter a visão do, poxa, eu estou faturando, mas eu estou perdendo margem, onde é que está isso, né? Aí justamente está nesse indicador que precisa ser controlado, que é o custo de aquisição do seu cliente. E aí, daí, quando a gente já começa a misturar um pouco das áreas, a área financeira, a área de vendas, um indicador que a gente pode olhar muito, e até a gente falando muito sobre metas, né? Você olhar para a sua folha salarial, será que não está muito acima do que você tinha colocado como orçamento no começo do ano? Ou o investimento que você está colocando em marketing não está se pagando ali no topo do funil? Isso é muito interessante, que aí você já está trazendo até alguns aspectos de demonstração de resultado de exercício, né? Então você está vendo ali a questão da folha salarial, a questão da hora extra para você estar com a sua equipe tentando aumentar a receita, né? Trazendo mais clientes, e isso obviamente impacta ali diretamente no indicador de custo de aquisição de clientes. Daí, que é o principal, né? A gente olha para o custo de aquisição, mas tendo o interesse de identificar onde a gente está errando na nossa margem, né? Outro indicador bem interessante é o LTV, que é o Lifetime Value, é o quanto aquele cliente dá de retorno, dá de faturamento ao longo do tempo para a empresa, né? E a gente está falando de vendas, mas aqui também é muito em relação à retenção desse cliente, né? Por exemplo, é, é uma verdade que é muito mais caro você conquistar um novo cliente do que você manter o seu cliente dentro da base, né? E quando a gente fala de lifetime value, a gente está falando também de vendas dentro da base. Então, existem algumas estratégias que você consegue fazer upseller, cross-seller dentro da sua própria base. Então, por exemplo, existe aquela análise RFV, né, que são em clientes que estão dentro da sua base, que já deram dinheiro para você, mas que você pode estar perdendo, que você pode fazer estratégias de aumento de faturamento, aumento de ticket médio, ou fazer estratégias de aumentar a frequência com que aquela pessoa compra. Então, vamos dizer, tem uma empresa, ou tem um cliente que ele tem um faturamento alto, ele te dá um ticket médio alto, mas ele compra muito pouco com você. Como que você pode aumentar o lifetime value? Então, quanto mais ele vai na sua empresa, a partir dessa informação. E aí você faz uma estratégia ali de aumento de frequência, né, dentro desse cliente. E se você quer ver um pouco mais, de forma mais aprofundada, uma análise RFV, a gente tem um vídeo aqui no canal, tá? A gente vai deixar o link aqui em algum lugar da tela para que você possa também acompanhar, vendo dentro de um dashboard, né, como é que funciona a dinâmica ali de uma análise RFV. E além disso, né, trazendo essa questão de retenção que pode ter impacto no LTV, tem a análise de cohort, né, que é você separar basicamente os seus clientes dentro de uma determinada data de primeira compra, e a partir disso, né, você avaliando quando que ele comprou de novo e como é que está essa taxa, né, de retenção de clientes no tempo, visando você aprimorar ainda mais o seu lifetime value, né, tentar aumentar esse valor. Legal. A gente falou um pouco da saúde, né, na área de vendas, agora vamos falar um pouco mais da performance. Alguns indicadores que você pode ter dentro da sua empresa para que você consiga ver se o seu time está performando. Então, eu acho que primeiro é o lead time, você ter noção de quanto tempo o lead entra no topo do funil e chega ali no final do funil, mas, enfim, você ter esse olhar mais detalhado por etapa. Exatamente. Então, tem situações que a gente já se deparou, né, que nós entramos para fazer um entendimento desse lead time por etapa, e a partir, né, da visualização do tempo onde cada lead ficava em cada etapa, a própria pessoa que era dona do processo de vendas ali começou a se questionar de algo que ela não se questionava antes, que é, poxa, por que eu estou perdendo tanto tempo aqui na parte de análise de proposta? Então, eu envio a minha proposta, mas demora muito para eu ter um retorno. Quais são estratégias que eu posso pensar dentro do meu produto, dentro do meu funil de vendas, dentro do meu pitch de vendas, para que essa pessoa, quando receba a proposta, ela já tenha a certeza de que ela vai fechar comigo? Porque o lead time, mostrando ali que dentro daquela etapa você está, né, demorando muito, mostra que talvez você não esteja acertando ali no pitch na hora da reunião de proposta. É isso. E outro ponto bem interessante nessa indicadores de performance é você analisar quantas atividades de vendas
o seu vendedor precisa fazer para converter em um faturamento. Então, vamos dizer, cara, dentro do seu processo você tem número de ligações, você tem número de vendas, número de contatos, número de e-mails. Se você englobar tudo e você consegue metrificar isso, você consegue ter também uma previsibilidade do que você precisa fazer para que um cliente se torne um cliente, um lead se torne cliente, né? E assim você consegue mostrar, pô, eu preciso gastar muito tempo em ligações. Então você vai lá e capacita mais o seu time em ligações. Nossos e-mails estão tendo pouca taxa de clique. Então a gente tem que melhorar em como a gente faz esse e-mail, essa abordagem por e-mail. Enfim, a partir desses indicadores, olhando um pouco mais para a performance da sua equipe, você consegue, de novo, né, capacitar de uma maneira mais assertiva os seus vendedores. E olhando um cenário onde uma empresa tem maturidade de gestão e maturidade de dados para desenvolver tudo isso, né? Porque são métricas que você precisa estar atuando ali, registrando essas informações no dia a dia, né? Você tem que ter essa implementação de cultura para que você tenha a fonte de dados, ou seja, o ativo para poder gerar todos esses indicadores. E em posse disso, né, com isso rodando ali por um bom tempo, pode ter certeza que você vai ter gerado uma base de dados muito boa e bastante assertiva de acordo com o seu modelo, com a sua estratégia de vendas e com o seu perfil de lead. E aí o legal é você poder usar não só a parte de analytics, mas aí você entrar com estratégias de dados um pouco mais avançadas, que seria a parte de ciência de dados, para trabalhar ali com algum tipo de modelo, machine learning, alguma coisa do tipo, para que quando um lead entrasse nesse funil, né, quando você fizesse um contato com um determinado lead, a partir das características dele e da base de dados, você conseguir verificar qual a probabilidade desse lead fechar com você. Assim, o que isso pode te trazer de performance, né, na parte de vendas? Imagina, você tem esse lead aqui, ele tem 30% de chance de fechar, e o outro lead que entra no mesmo tempo tem 80% de chance de fechar. Pô, com essa análise você consegue até direcionar a sua equipe de vendas em quem abordar primeiro. É aquela máxima, né? 80% os 20% da sua atividade que vai retornar os 80% do seu resultado. Então você consegue ali cada vez mais chegar uma equipe de vendas mais performática. Né? E até uma coisa que você comentou, em muitas empresas, dentro do escopo do vendedor de atividade, é o registro, né, das informações dentro do CRM. E muitas vezes, por a gente não estar fazendo uma microgestão ali dentro acompanhando a rotina dos seus vendedores, até porque eu acho que isso pode causar até uma ansiedade ali dentro da equipe, é você de fora ver onde estão as falhas dentro da sua operação, quem não está registrando. Né? Porque uma vez os dados dentro de um sistema, a gente consegue ver onde estão tendo essas pequenas falhas e também você ir corrigindo essas pequenas torneiras para, de novo, uma melhor performance da sua equipe. Né? Exatamente. E, cara, eu acho que era isso que a gente tinha para trazer sobre esse tema hoje. Hoje o assunto foi a parte de vendas, a gente vai trazer, né, outros tópicos, outros indicadores de outros setores aí no decorrer do tempo. E se você gostou, curte aqui embaixo, compartilha, segue a gente lá no nosso Instagram também, em todas as nossas redes sociais, na verdade, é Fato Analytics. A gente está colocando muito conteúdo e cada vez mais vamos estar agregando até para batermos esse papo. Se você tiver algum assunto em específico, comenta aqui também, para que a gente consiga conversar de maneira melhor com vocês, internautas. obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.